Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou Luciane Mota e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, para que a gente possa construir uma cultura de paz. E o que é a cultura de paz? É um ramo da ciência dentro da ecologia. Dentro da ecologia humana, que é a maneira como a espécie humana se relaciona com as outras entre nós, entre seres da mesma espécie e com o meio ambiente, com as outras espécies, e dentro da ecologia humana, a gente tem a educação ambiental, e uma área da educação ambiental trata da cultura de paz. Então, tem muita gente boa na ciência, estudando como construir um mundo mais pacífico. Aí, quando a gente vai para o lado da espiritualidade, a gente vê praticamente todas as doutrinas e filosofias e caminhos religiosos falando desse momento de transição. A gente tem no Apocalipse o fim dos tempos, não o fim do mundo, mas o fim de um tempo. A gente tem no calendário maia, eh, o fim do calendário em 2012. A gente tem na astrologia a passagem da era de Peixes, que teve o seu expoente máximo Jesus, para a era de Aquário, estamos nesse momento. E na doutrina espírita, a gente tem a transição planetária, falando que a gente está passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, assim, tanto a ciência já está caminhando para isso, quanto a espiritualidade já fala de um novo tempo, uma nova forma de encarar a vida. E a gente vai juntos construir essa cultura de paz. Não é se ela vai acontecer, quando, né? Os processos são inevitáveis e vêm os desafios para que a gente se regenere internamente, para que juntos a gente construa um mundo regenerado. É melhorando internamente cada um de nós que a gente vai construir um mundo melhor. O problema do mundo está um caos, não são os outros, mas é a nossa inconsciência sobre nós mesmos. Então, a proposta aqui é trazer a responsabilidade para nós, trazer a consciência, o foco para nós, porque cada pessoa que se ilumina, cada pessoa que. Iluminar é demais, né? Mas cada pessoa que desperta para as realidades do mundo espiritual, cada pessoa que melhora a si mesmo, que mesmo que não acredite nessa coisa espiritual, cada um que melhora a si mesmo tem a possibilidade de impactar todos ao seu redor. Uma pessoa, quando ela não está sendo ela, quando ela não está cumprindo o seu papel, vivendo o seu propósito, ela não está fazendo bem nenhum, nem para ela, nem para a humanidade. Então, quando o indivíduo consegue manifestar o seu eu, a sua individualidade com plenitude, com vigor, ele consegue impactar o coletivo. É o eixo Leão e Aquário, né? Que a gente fala que o Leão é egocêntrico. Não, é porque o Leão chama energia para ele. Ele sabe seu brilho, ele sabe o que dá prazer, o que dá alegria. E ele manifestando quem ele é capaz de contribuir com o grupo, que é Aquário, que nós estamos entrando na era de Aquário, com o grupo, com o coletivo, da melhor maneira. E cada um dá o que tem, cada um dando o seu melhor, cada um sabendo quem é de verdade, para que veio, vivendo uma vida com propósito, com significado, consegue contribuir, impactar o meio. Então, a ideia é que a gente construa juntos essa cultura de paz. E para aqueles que falam que é utopia, no passado bem recente, não muito longe, as pessoas falavam que era uma utopia acabar com a escravidão. E um grupo de abolicionistas que não desistiu da ideia conseguiram transformar a realidade. Porque para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E assim, Deus e a espiritualidade estão conduzindo esse processo de despertar espiritual. A transição planetária vai acontecer, já está acontecendo, tem 300 anos que está nesse processo, a gente está nos últimos anos. Então, assim, é um caminho inevitável para a evolução. Então, o que a gente pode escolher se nós vamos passar por esse caminho com ou sem sofrimento. Como que a gente passa sem sofrimento? Fazendo essa mudança voluntária, olhando para dentro, trabalhando o autoconhecimento. A que vai virar a chavinha não é algo de fora, não é vir um ser iluminado. Se fosse assim, quando Jesus pisou aqui na Terra, a gente teria se transformado em pessoas mais iluminadas, mas não foi o que aconteceu com a humanidade. Esse é um processo coletivo, onde cada um de nós tem que despertar o seu melhor. E o brilho de todas as estrelas juntas nunca vai ser menor do que o brilho de uma estrela sozinha. Então é para cada um fazer brilhar a vossa luz, como já dizia Jesus. E hoje eu vim aqui para estudar o livro Reptalismo, do Luiz Galardo e do Javier Garcia Campaio.
Ele fala um pouquinho da cultura de paz, é uma dessas pessoas que já estão estudando dentro da ciência, dentro do comportamento humano, da ecologia humana, como é que a gente faz para poder superar esse modelo social, econômico que a gente vive hoje, para construir uma cultura de paz. Então, vou dar continuidade aqui à leitura desse livro, e é o capítulo 3, Os Fundamentos do Reptalismo. Para quem não sabe, no Botão, acompanha lá a playlist do livro, também tem na playlist Cultura de Paz. O Botão tem o índice de felicidade bruta, tem gente séria estudando felicidade no mundo. Em Oslo tem o Instituto da Paz, tem o Galtung, ele faz estudos maravilhosos. Dentro da área da educação ambiental, para vocês terem ideia, todas as pessoas que são alfabetizadas no Brasil e praticamente quase todos os países do mundo, pelo menos dos países que aderiram aos ODS da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tem educação ambiental do ensino primário até a faculdade. Só que não é uma disciplina isolada, igual português, matemática, ela é interdisciplinar e está em todas as disciplinas, tem essa formação para o pensamento crítico. Vamos transformar o indivíduo em agente da mudança. Como nós podemos mudar o meio? Então, em várias áreas, todos os profissionais que saem, todas as pessoas que são alfabetizadas e educadas em vários países do mundo, já saem com esse pensamento de como ser melhor para o mundo, como pode fornecer soluções para o mundo, ao invés de fazer parte do problema. Então, vamos lá. Os fundamentos do reptalismo. A felicidade é uma condição imaginária que antigamente os vivos atribuíam aos mortos e que agora os adultos costumam atribuir às crianças e as crianças aos adultos. Thomas Szasz, 1920-2012, psiquiatra estadunidense, referência na antipsiquiatria. Perdão. Então, assim, para ele, a felicidade é algo inatingível, né? É sempre é aquela coisa, eu vou ser feliz quando eu comprar meu carro, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Aí comprar casa não, eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa maior. Aí, eu era feliz na infância, aí cresce a criança, eu só vou ser feliz quando eu fizer 18 anos. Então, assim, é sempre um estado inatingível, inalcançável. A gente nunca está vivendo plenamente no momento presente, feliz e grato com o que temos. É sempre algo a ser conquistado. E essa é a nossa cultura, né? De querer conquistar, 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 conquistar. E a gente tem que parar um pouco, centrar e agradecer o que a gente tem, o momento que a gente vive. Cada fase tem a sua beleza e também seus desafios. Então, para a gente ter serenidade, para poder viver cada fase conforme ela aparece, com plenitude, com sabedoria, para que a gente possa ser feliz aqui, agora, no momento presente, com todas as dificuldades, com todos os desafios, mas com todas as alegrias da gente ser quem é. Os precursores do reptalismo. Assim como outras ideias e teorias, o reptalismo não surgiu do nada. Ao longo da história, muitos filósofos e pensadores dedicaram-se a refletir sobre a felicidade. Existem cadeiras na USP, em Harvard, que estuda a felicidade, para você ter ideia. É disciplina acadêmica. Um dos primeiros autores ocidentais a escrever sobre o assunto foi Aristóteles, 384 a 322 a.C., que no livro Ética a Nicômaco afirmou que a felicidade é o bem supremo, o objetivo final, embora seja difícil defini-la e descrevê-la. Para ele, a felicidade consistia em alcançar os próprios objetivos humanos. Diferentes escolas filosóficas e autores entenderam a felicidade de várias maneiras. Para os epicuristas, a felicidade é a autossuficiência no prazer moderado. Então, a escola de Epicuro, ela fala que nenhum prazer em si mesmo é um mal, mas aquilo que produz certos prazeres pode acarretar sofrimento. Então, a felicidade é uma vida com moderação, é uma vida sem excessos, que evita a dor e as preocupações. Então, por exemplo, estar no meio da multidão pode trazer algum problema? Vou evitar estar no meio da multidão, mas isso não significa viver sozinho, significa evitar essas circunstâncias que podem trazer dor e preocupação. A busca da felicidade com o contato com a natureza, com a amizade, com essas coisas mais significativas que a gente tem. Então, essa é a escola de Epicuro. Tem os estoicos, que é a força para aceitar uma existência pré-determinada.
Os estoicos, eu acho que para mim o maior expoente do estoicismo é Jesus. Os estoicos falam assim: olha, eu não posso mudar o que está do lado de fora, então eu vou mudar a mim mesmo para que eu possa atravessar as adversidades. O que que eu posso fazer por mim para que o evento que vem de fora não me abale, para a gente se tornar uma fortaleza, uma rocha. Aí tem os racionalistas, como Leibniz. A felicidade é o alinhamento da vontade humana à realidade. No racionalismo, a felicidade é racional. É a busca pelo conhecimento e pela compreensão do mundo. E ver a razão como caminho para a perfeição e para a felicidade, pois através dela o ser humano pode fazer as melhores escolhas para se alcançar a plenitude. Então é tudo pela mente, tudo pela razão, mas tem certas coisas que a razão não explica, a emoção domina, a gente ainda é muito primitivo. O nosso subconsciente é muito maior do que a nossa porção consciente. A gente tem gatilhos e mais gatilhos que a gente age de forma inconsciente, não sabe por que age e não dá para explicar tudo racionalmente. Deus é uma coisa que as pessoas sempre tentaram explicar racionalmente. Deus, a gente não tem capacidade para entender o que é Deus. A gente sabe que tem um princípio inteligente por trás de tudo, mas ainda nos falta uns sentidos ainda, sentidos físicos, como audição, visão, para conseguir compreender a grandeza de Deus. Deus a gente sente. Não dá para explicar racionalmente. Quando a gente tenta racionalizar Deus, vira ateu, principalmente com tantas desigualdades, com tantas diferenças, com tanta dor e sofrimento. Aí tem os utilitaristas, como o John Stuart Mill, que defendem que a felicidade é a satisfação de prazeres superiores. Então, os utilitaristas, eles defendem a busca pelo prazer e a ausência de dor. Felicidade é sentir prazer e não ter dor. E os prazeres superiores, ele dividiu aí os prazeres inferiores e superiores. E os prazeres superiores são intelectuais e culturais, já os prazeres inferiores são os prazeres físicos. Por exemplo, nós, espécie humana, a gente tem cultura, a gente tem saber, tem conhecimento, isso traz prazer. Os animais, o prazer deles é inferior, é instinto, é reprodução, é alimentação. Então, ele fala que os utilitaristas, a busca pela felicidade, ela vai por esses prazeres superiores, do cultura e do intelecto. Os avanços mais recentes sobre o tema não vêm da filosofia, mas da psicologia e da psiquiatria. Embora aquelas disciplinas tenham tradicionalmente se concentrado mais na patologia do que no bem-estar, estuda a depressão, estuda a síndrome do pânico, estuda a doença ao invés da saúde, e a gente, o que que é a doença? A doença é a ausência da saúde. Então, está vindo uma nova vertente que está estudando o que que é a saúde, para se compreender o que que é o sentido de plenitude para que identifique as ausências para que a gente possa tratar as doenças. Concentrado mais na patologia do que no bem-estar, mais no sofrimento do que na felicidade. O surgimento da psicologia positiva ajudou a alterar esse viés. A psicologia positiva está vindo mudando tudo. Por fim, tanto mindfulness quanto as técnicas psicológicas de terceira geração, assim como o surgimento das ciências contemplativas, determinaram a perspectiva atual sobre a felicidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para quem não sabe, as Nações Unidas, a ONU, criou um pacto global com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para a agenda até 2030, que as nações deveriam colocar essas metas e criar indicadores eh, locais de como iria alcançar essas metas. Quem quiser acompanhar os indicadores do Brasil, no site do IBGE tem os indicadores da ODS. Seguindo o interesse do Butão e de outros países em tema como a felicidade, e após a criação do Dia Internacional da Felicidade em 2012, a ONU estabeleceu em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, também conhecidos como metas globais. A intenção deles é oferecer um norte para a resolução de alguns dos principais problemas que o planeta enfrenta. Os objetivos constituem um chamado universal para acabar com a pobreza, preservar o planeta e garantir que até 2030 todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Meta ambiciosa, né? Mas se a gente não colocar metas ambiciosas, a gente nunca vai chegar.
em lugar nenhum. A gente tem que colocar o nosso padrão de qualidade lá em cima. Que qualquer coisa que a gente alcançar, a gente nunca vai estar satisfeito, sempre vai querer mais. E a gente tem que, nós temos que manifestar a nossa humanidade, né? De criar um mundo mais justo e humano. Isso é cultura de paz. É um mundo mais equânime, é um mundo mais justo, humano, um mundo que seja bom para todos. E a Terra é muito farturenta. O nosso planeta, ele tem recurso para todo mundo. A gente aqui tem que aprender a trabalhar em regime de cooperação ao invés de competição. Os objetivos constituem um chamado universal para acabar com a pobreza, preservar o planeta e garantir que até 2030 todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Em 2015, todos os Estados-membros das Nações Unidas aprovaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte desse plano ambicioso e urgente para que todos possamos viver em paz, igualdade e respeitando o nosso amado planeta Terra. Aí a cultura de paz está dentro de uma ODS aqui, ó, ODS 16, está falando da cultura de paz. O reptalismo, vamos ver agora o que é o reptalismo. O reptalismo, como uma nova filosofia e paradigma de desenvolvimento econômico e humano, foi criado, desenvolvido e lançado por Luiz Galardo e Jamie Ely durante uma campanha inicial de 2006 e 2012. Essa fase abrangeu a criação do Dia Internacional da Felicidade das Nações Unidas e a primeira reunião de alto nível da ONU sobre felicidade e bem-estar, definindo um novo paradigma econômico realizado na sede da ONU em Nova York. Então, a lista dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS número 1, erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza no mundo todo. Objetivo 2, fome zero, acabar com a fome. Objetivo 3, saúde e bem-estar, que todos tenham acesso a uma saúde preventiva, qualidade de vida. Objetivo 4, educação de qualidade, que todos tenham acesso a uma educação que transforma. Objetivo 5, igualdade de gênero, empoderar as mulheres e meninas, para que elas tenham tantos direitos quanto os homens. Objetivo 6, água potável e saneamento. Se vocês fizessem ideia da quantidade de pessoas que vivem em condições insalubres, que não têm água potável para beber, é muito grande essa proporção na Terra. Se hoje a gente tem um teto para morar, uma água limpa para beber, se a gente não tem guerras, a gente tem acesso à educação e tem liberdade para poder falar o que pensa, nós somos extremamente abençoados, porque em muitos lugares do mundo faltam isso, falta o básico. A gente tem que aprender a ser grato a tudo que a gente tem e já conquistou. Objetivo 7, energia limpa e acessível, energia limpa e barata para todo mundo. Antigamente, no passado muito próximo, a principal fonte de energia era a energia fóssil, era a energia de petróleo. O petróleo é caro. Agora, nesse exato momento, a gente está aqui em junho de 2025, os Estados Unidos acabou de atacar o Irã, e a primeira coisa que o Irã falou foi que iria fechar o Golfo, onde passa todo o petróleo do Oriente Médio para o Ocidente. O que que isso vai acontecer? Subida de preço de todos os itens, subida de preço de transporte, que aumenta o preço mais ainda das mercadorias. Então, o petróleo ele dita a economia mundial, dita a inflação, dita tudo. Então, é energia acessível e barata para todos. Objetivo 8, trabalho decente e crescimento econômico. Foi possibilidade de trabalho para todo mundo, trabalho justo, trabalho decente, fim da escravidão, que existem muitas pessoas que ainda trabalham em regime de escravidão, fim do trabalho infantil, dos subempregos. Objetivo 10, redução das desigualdades. 1% da população detém mais dinheiro do que os 99% restante. Se juntasse o patrimônio desses 1% mais rico, daria para resolver todos os problemas sociais do mundo. Objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, cidades com qualidade de vida, cidades resilientes aos impactos e que, vamos combinar, um trânsito caótico, como é que piora a nossa qualidade de vida, a gente perde tempo, a gente fica estressado. Então, uma cidade sem um espaço verde, aonde que as pessoas vão poder estar em contato com a natureza. Objetivo 12, consumo e produção responsáveis, tanto da indústria quanto do agronegócio. Então, é uma indústria responsável, consciente.
Objetivo 13, ação contra a mudança global do clima, urgente, está batendo na porta. Precisamos reverter esse processo do aquecimento global. Objetivo 14, vida na água, preservar os ecossistemas aquáticos. Objetivo 15, vida terrestre, preservar os ecossistemas terrestres. Objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, é garantir um estado de paz, uma cultura de paz, instituições que sejam capazes de garantir essa cultura de paz, é uma justiça que funciona. São, por exemplo, três governos, o executivo, o legislativo e o judiciário, trabalhando de forma independente, que funcione, que garanta esse estado de paz. E aí a gente fala assim, a paz não é a ausência de problema, é a resolução pacífica dos conflitos. E às vezes está tudo normal, está tudo certinho, a gente ainda não se dá conta que está tudo correto. Mas quando há o desequilíbrio, quando há alguma coisa errada, aí sim a gente dá valor àquilo que a gente tinha. Então, muito já foi feito nesse sentido. Objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Então, são redes que são. Um objetivo é criar redes que implementem todos esses objetivos, redes globais, locais, vão criando uma grande teia, onde os atores vão se interligando para implementar todos esses objetivos e outros mais. Embora alguns desses objetivos sejam mais importantes do que outros na busca pela felicidade, como os objetivos da erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades, que são aqueles que nos afetam diretamente a nossa qualidade de vida e como é que a gente vai interpretar o mundo, todos os objetivos são relevantes. Também são todos interrelacionados e interconectados. De fato, eles representam o objetivo final, o resultado dos esforços que devemos empreender. No entanto, os objetivos não estabelecem estritamente os meios nem o caminho a ser trilhados para alcançá-los. Cada, a gente parte assim da educação ambiental que é do local para o global. Então, por exemplo, a mudança que eu, indivíduo, faço, que ela impacta o meio. Então, aqui as metas são globais, onde que nós queremos chegar. Mas cada país tem a sua autonomia para falar qual caminho que vai seguir, quais são as metas que são mais importantes, quais indicadores vão usar. E dentro do país, os estados têm autonomia para definir seus indicadores dentro das metas do país, as comunidades, as cidades. Aí a gente fala que foi na época da Eco 92, a Agenda 21, que é, por exemplo, até uma empresa pode criar os seus indicadores de desenvolvimento sustentável. Então, é sempre do local para o global. A mudança que ocorre no nível, várias mudanças a nível local causam um grande impacto global. Não existe um caminho definido pela ONU. Isso daí, cada um vai conhecer a sua realidade e vai definir o que é melhor para si, para conseguir alcançar essas metas. Acreditamos que o capitalismo é esse caminho. Aí eles falando, né? Um modo de vida que, por consenso, permitiria aos seres humanos avançar em direção à felicidade global. Muita gente pensando em maneiras de fazer do mundo um lugar melhor. Gente, vocês não fazem ideia. Vou trazer muito conteúdo aqui para vocês. Existe uma galera muito ativa pensando na cultura de paz, como transformar a Terra num lugar melhor. E assim, essa juventude que está vindo, a geração do presente, ela já está vindo com outra chave, o pensamento crítico, eles já estão sendo transformadores, não se acomodam com os problemas como são. A internet ajuda muito, divulgando informação, democratizando a informação. Hoje a gente escolhe o conteúdo que a gente quer colocar para dentro, é mais difícil nos manipular. Então, assim, a Terra está passando por mudanças muito rápidas. A gente está no meio de uma revolução que talvez seja tenha um impacto mais significativo do que a invenção da roda e do fogo, que é a inteligência artificial. A gente não sabe que mudança isso vai causar, mas com certeza vai transformar toda a nossa realidade. O mundo não vai ser mais o mesmo, e isso num espaço de tempo muito curto. Então, assim, a gente está vindo tá vindo uma onda de transformação muito grande. E no meio disso tudo, pessoas com pensamento crítico de como transformar a realidade, né? Do que a gente vive, do nosso meio, como que a gente pode causar um impacto positivo de qualquer forma, seja no nosso trabalho, seja na nossa postura, seja na nossa espiritualidade, como não se acomodar com
os erros, né, com as coisas que não concordamos, e sim arregaçarmos as mangas e sermos agentes da transformação, da mudança. Às vezes alguém pode ser atitude, às vezes alguém pode ser compartilhar o conhecimento. Todo mundo, de todas as áreas do conhecimento, tem algo a contribuir, da criança ao idoso. É, todos nós somos necessários nesse momento de transformação. E todos nós fazemos a diferença. A gente joga o papel no lixo reciclado, ou seja, a gente joga o papel no chão, a gente está impactando o meio que a gente está vivendo. O papel no chão pode ir para o bueiro, pode, numa época, num período de chuvas, pode causar enchentes, entupimento. Então, assim, a gente está começando a tomar consciência do papel que a gente ocupa no mundo e como a gente pode transformar a nossa vida numa vida melhor para nós e para os outros, ou pior para nós e para os outros. Porque se tem uma coisa que é fato é que tudo volta. Então, se a gente não tratar bem a natureza, ela vai nos devolver aquilo que a gente está mandando para ela. Mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente vê a natureza como a nossa mãe, a terra como o planeta que é a base do nosso sustento, da nossa vida, e começar a tratar com carinho e com respeito, com ética, ela vai nos devolver de volta, porque é o mesmo carinho, o mesmo respeito sempre nos tratou com muito acolhimento. A terra sempre, Deus sempre foi muito generoso conosco. Então, a gente tem que aprender a interagir com outras espécies e com o meio ambiente de uma maneira não tão predadora, mas de uma maneira em regime de cooperação, em regime de interconexão. Acho que a interdependência, o ser humano é um ser interdependente entre si, entre indivíduos da mesma espécie e entre o ser humano e as outras espécies e o ecossistema. Então, quando a gente não se vê nessa postura arrogante, somos a espécie dominante no planeta, a gente nem se enxerga como uma espécie animal, mas somos mais uma espécie no planeta. E enxergar que somos tão importantes quanto uma barata, quanto uma árvore, todos têm seu papel ecológico na natureza. E nós também, se a gente assumir o nosso papel de trazer progresso, de trazer harmonia para todos os seres. A estrutura do capitalismo. Muitas escolas da filosofia e da psicologia entendem que a felicidade contém um componente individual e pessoal, conectando a visão e as expectativas que cada um de nós tem acerca do mundo. Então, é sempre parte do indivíduo, sempre parte do indivíduo. Não dá para transformar o mundo se nós não transformarmos a nós mesmos. Por que que esse canal aqui ele fala de espiritualidade, reforma íntima? Porque se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar nós ter coragem de olhar para as nossas sombras, encará-las de frente e transmutá-las, sublimá-las. Porque é muito fácil falar assim, apontar o erro do outro. Já viste, enxerga o cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no seu olho. Jesus já falava. Então, toda mudança significativa que a gente vai alcançar aqui, nesse sentido de transformar a Terra num mundo melhor, para trazer a cultura de paz, para trazer um mundo regenerado, parte do indivíduo. Nós estamos em transição. Nós temos que melhorar nós mesmos. Parte sempre da gente. Autoconhecimento, consciência é tudo. Porém, além disso, há condições externas objetivas que facilitariam a conquista da felicidade. Claro, uma pessoa que pode ter muito autoconhecimento, mas ela vive num local onde não tem saneamento e a falta de saneamento traz para ela doença, ela vai estar infeliz, porque o corpo dela vai estar sentindo alguma coisa. Então, os componentes da felicidade e do bem-estar. Então, imagina assim uma grande esfera. Por um lado tem o Ki, que é aquela energia vital dos orientais, por outro lado tem a natureza, que é a força física. Aí tem o componente coletivo, é o grupo. É a consciência, o subconsciente e o inconsciente. A gente tem a consciência coletiva, a gente tem o subconsciente coletivo, a gente tem o inconsciente, o subconsciente e a consciência coletiva. A gente tem traumas coletivos. A gente tem, por exemplo, vamos pegar aí a história da escravidão mesmo. Ela deixou uma marca, ela deixou um trauma. E aí, quando a gente vê a segregação racial hoje, tanto do lado dos brancos quanto do lado dos negros, é porque existe um medo recíproco de que um possa fazer mal para o outro. Então, existe essa consciência coletiva. Existem estados, pensamentos onde convergem mais para um determinado lado,
para determinado. Um vai influenciando o outro, né? Aqui a gente é por contato. Então, o meu ponto de vista influencia o ponto de vista do outro, que influencia, mesmo que não concorde, mas existe uma influência. Então, é que trabalha dentro dessa parte do consciente e do inconsciente coletivo. Ahn, Pelo lado individual do ser humano, o que que é os componentes da felicidade? Atenção, mindfulness, transcendência. Aí a gente trabalha empatia, compaixão, perdão, amor, essas capacidades que a gente tem de ser melhor. E entre o coletivo e o individual, a gente tem as comunidades, que são os grupos onde a gente interage e que nós influenciamos e somos influenciados, é retroalimentado. E aí a gente tem as culturas, as crenças, as regras, as normas sociais. Isso tudo afeta a nossa felicidade também. Então, tecnologias exponenciais influenciam todos os três níveis. Sistemas quânticos e dinâmicos transformam a mentalidade. Então, o reptalismo como um novo paradigma. Reptalismo. Então, a gente tem o nosso sistema de saúde, o sistema educacional e o sistema financeiro. Paradigma é aquilo que a gente precisa mudar, é algo novo. Então, a gente precisa mudar a questão da saúde, a questão educacional e o sistema financeiro. Seria um modelo capaz de estruturar os componentes do capitalismo, está exposto na- nessa interação que eu falei logo atrás, no qual aspectos individuais e coletivos que impactam as comunidades convergem entre si. Aqui vemos que existem fatores individuais, que incluem autoconhecimento, mindfulness e transcendência, bem como fatores coletivos, que englobam elementos conscientes, subconscientes e conscientes, nos quais convergem nas circunstâncias comunitárias, como cultura, crença e regras. Por exemplo, essa questão de cultura, crença e regras é tão importante. Olha aqui no Brasil. Aqui no Brasil, uma pessoa que comete um crime, ela não pode ser presa em primeira instância. Mudaram isso lá por causa do Lula, sem mérito, se é certo ou se é errado. Mas, então, o bandido, né? O criminoso, ele comete o crime, ele vai ser julgado uma vez, ele só pode ser preso na segunda instância. Então, qualquer pessoa que comete um crime aqui fica solto e tem a oportunidade de repetir o crime novamente. Como que isso impacta na gente quando essas regras não são bem definidas, quando elas não levam em consideração a felicidade e o bem-estar da população? A gente acaba vivendo num estado de conflito, num estado de medo, a violência pública, a violência a segurança pública é uma constante para nós, uma ameaça. A corrupção. Países com índices maiores de felicidade são os países que têm menos corrupção. Por quê? Porque lá as regras são cumpridas, as regras levam em consideração o bem-estar coletivo, não o interesse individual de alguns indivíduos que estão no poder. Então, a corrupção é uma pior praga que existe na face da Terra, que ela compromete a felicidade de muitos em favor do benefício de poucos, uma parcela bem significado bem pequena que, em busca do seu interesse pessoal, compromete todo o grupo. Tecnologias exponenciais influenciam todos esses três níveis: o individual, o coletivo e o comunitário. Ao longo desse processo, a mecânica quântica e o Qi, que é a energia vital, descrita pelas tradições orientais, que permeia todo o cosmos, desempenham um papel fundamental, englobando todas essas três dimensões. Vamos explorar os fatores individuais, a forma como afetam as comunidades e o papel da mecânica quântica e do Qi. Fatores individuais, mindfulness. Quem não sabe, mindfulness é o estado de alerta, consciência, de estar presente no momento. Por exemplo, se eu estou bebendo uma água, eu estou sentindo o gosto da água, não estou com o pensamento lá no meu trabalho, eu estou com o pensamento aqui na água, na minha boca, ela descendo pela minha garganta, eu sentindo o gosto, a textura, a temperatura, eu estar consciente no momento presente. O que que a gente tem mania de fazer? Estou dirigindo. Meu pensamento está na minha família, o pensamento está no meu trabalho, o pensamento está naquilo que eu deveria ter feito e não fiz, está naquilo que eu deveria ter falado e não falei. A gente está em todos os lugares. A gente está no futuro ou a gente está no passado, menos no momento presente. Então, mindfulness é isso, é estar presente no momento presente. A consciência de si permite entender os demais. Ela facilita a compreensão sobre a maneira como somos vistos, nossas atitudes e as respostas que damos a diferentes situações.
Como prática e esforço para mudar a mentalidade, é possível alcançar esse estado elevado de consciência, que abrirá novas oportunidades para interpretar emoções, pensamentos e conversas. Se a gente está no presente, no momento presente, a gente é capaz de ter uma compreensão maior daquilo que nos cerca. É aquela coisa, eu estou ouvindo a pessoa ou eu estou escutando. Então, se você está no momento presente, você está escutando o outro, você tá interpretando os sinais do outro, ó, a linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Você não está ali só presente de corpo, mas você está presente de corpo e de espírito. Então, isso faz as relações serem melhores, faz, abre expande a consciência daquilo que a gente está vivendo no momento presente e como nós podemos, como nós influenciamos o momento presente, seja para o bom ou para o mal. Isso também nos dá mais possibilidade de agir, né? Porque se a gente está presente ali, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue ser mais rápido para qualquer intervenção que a gente faça. E a gente intervém na vida dos outros o tempo inteiro. A gente impacta e afeta a vida das pessoas o tempo inteiro. Às vezes nós estamos mal-humorados, a gente desconta o nosso mau humor na pessoa, no trânsito, dá uma patada, aquilo ali pode acabar com o dia da pessoa se ela não tiver um estado de bem-estar definido dentro dela. Ao mesmo tempo, assim, você dá um bom dia para a pessoa, você abre um sorriso, aquilo ali pode transformar o dia dela. Então, a gente afeta uns aos outros o tempo inteiro. Então, a felicidade surge ao migrarmos da mentalidade da escassez para a mentalidade da abundância, algo que requer uma mudança na forma como pensamos e interpretamos o mundo. Ai, meu Deus do céu, deixa eu guardar isso daqui porque daqui a pouco pode faltar. Então, é sempre esse medo de faltar. Esse é o pensamento de escassez. O pensamento de abundância, não, eu posso compartilhar com meu irmão, porque o mundo tem muito para oferecer. É, a nova interpretação nos permitirá ajustar emoções e motivações. A autoconsciência torna-se atributo essencial para desenvolver a inteligência emocional e um fator crucial para alcançar o sucesso. A consciência, ela se torna, assim, um fator é, fundamental. Clareza é poder. A gente tem clareza de onde nós estamos, aonde nós queremos chegar e quais os passos para chegar lá. Em todas as áreas da nossa vida física, espiritual, profissional, financeira, relacionamento, clareza nos dá poder. Aonde que a gente está, mas para isso é necessário muito autoconhecimento e aonde a gente quer chegar. Esse é o primeiro passo para dominar nossas vidas e criar aquilo que desejamos. Atenção! Ah, quando abraçamos plenamente o momento presente, podemos dizer que estamos conscientes de nós mesmos. Para abraçar o momento presente, é necessário reconhecê-lo e parar de viver com a mente no passado ou no futuro. Mente no futuro é ansiedade. Excesso de futuro está sempre preocupando. E se acontecer isso, ai, vai acontecer aquilo. A pessoa não consegue estar no momento presente, está sempre preocupada com o que vai acontecer no futuro, no futuro. E às vezes nem vai se concretizar, né? O que que é o medo, né? O medo é puramente virtual. A gente cria na nossa cabeça. E o excesso de passado é nostalgia. A pessoa não consegue aproveitar o momento presente. Está sempre preso nas memórias do passado. Ah, eu era feliz quando eu tinha isso. Ou então, ah, eu não posso ser feliz porque lá atrás aconteceu isso comigo e até hoje isso me afeta. Então, isso tira da gente a possibilidade de transformar o futuro. Hum, para abraçar o momento presente, é necessário reconhecê-lo e parar de viver com a mente no passado ou no futuro, refletindo sobre o que poderíamos ter feito de forma diferente ou sendo puxado pelos medos e esperanças futuras. Às vezes, permitimos que sonhos e distrações diárias nos ajudem a atravessar o dia, mas nada disso é real. Se a gente não, a esperança não é se desesperar, tem que agir, a gente tem que ter, deve ter esperança, mas se a gente não agir, não fizer algo em favor daquilo que a gente acredita, nada vai mudar. Mas nada disso é real, é real. Ao abraçar o presente e a quietude, percebemos que o aqui e agora são mais gratificantes, pois são tudo que temos e tudo de que precisamos para viver. A atenção é capaz de quebrar ciclos de pensamento negativo, aumentar nosso nível de gratidão, desenvolver um senso interno de satisfação e nos fazer sentir mais conectados aos demais. A gente está presente. Hum, Transcendência, o que que é isso que tanto se fala, né?
De acordo com Abraham Maslow, o psicólogo americano conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades, aquele que o ser humano também tem necessidade básica, é a pirâmide de Maslow. Necessidade básica, depois de pertencimento e, por fim, as existenciais, que é o propósito, é uma coisa assim mais elevada. Mas, primeiro de tudo, a gente precisa das nossas necessidades básicas, a gente precisa sobreviver. Casa, alimento, segurança. E quando falta isso, falta o mínimo, né? É o mínimo necessário para a pessoa viver bem. Hum, Conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades, o estado mais elevado do desenvolvimento humano é a autotranscendência, um conceito intimamente ligado à espiritualidade. Isso envolve transcender o eu individual, ou seja, ir além da identidade pessoal e compreender que somos apenas uma pequena parte de algo maior. Essa sensação de pertencimento. A gente tem essa sensação de pertencimento ao grupo que a gente veio de origem, à família, essas coisas. E quando a gente, por exemplo, o despertar espiritual, a gente já começa a ver a nós como indivíduo e a gente confronta muitas vezes as crenças que vieram da nossa origem. Aí a gente começa a perder essa sensação de pertencimento, perde toda a estrutura. Mas aí, nesse processo de despertar, a gente acaba ampliando a nossa consciência e se sentindo pertencente ao grupo todo, ao coletivo, a um senso de pertencimento de algo que faz parte de algo muito maior. Nós somos uma pequena parte do todo. Perde essa estrutura de clã e cria essa estrutura de comunidade, de interconexão, de interrelação. Por isso que o despertar dói, porque a gente perde a nossa estrutura. Porque em algum momento a gente tem que trair as nossas origens, trair as nossas raízes, para que a gente não traia a nós mesmos, o nosso propósito, as nossas verdades. É aquele momento do confronto do quem eu era e quem eu quero ser. E a partir do momento, e quem eu quero ser, a partir desse momento que eu me sinto conectado com o todo, que eu me sinto parte do todo. Então, a nossa consciência amplia demais. Isso é transcendência. Então, ir além da identidade pessoal e compreender que somos apenas uma pequena parte de algo maior, complexo e infinito, seja ele de natureza espiritual ou divina. Por meio da autotranscendência, as pessoas encontram propósito e significado em suas vidas. Esse é o nível mais elevado de consciência humana, nos permitir observar o que acontece ao nosso redor a partir de uma perspectiva mais ampla. A gente para de enxergar o mundo como se ele fosse assim, as pessoas têm, o mundo tem que girar em torno das minhas vontades, das minhas necessidades, da minha interpretação de mundo. E eu começo a entender que cada um tem a sua individualidade, e cada um tem seu espaço, e cada um tem a sua função, mesmo que eu não concorde, tem o seu propósito de ser. A pessoa começa a viver a partir do propósito, deixa de existir, começa a se posicionar no mundo para fazer diferença no mundo. E a partir do momento que a gente se posiciona como indivíduo, que a gente se transforma, só assim a gente é capaz de impactar a vida das pessoas ao nosso redor, a vida do grupo, do coletivo. B, da felicidade individual à coletiva. Nas sociedades ocidentais, o culto ao individualismo atingiu níveis preocupantes, o que interfere negativamente na conexão que estabelecemos com os demais. Muitas pessoas dão tanto valor à sua identidade individual que se mostram avessas a integrar o rebanho. No entanto, não é necessário abrir mão da nossa identidade individual para contribuir para a felicidade e o bem-estar coletivo. Devemos encontrar um equilíbrio e criar condições sociais que incentivem o esforço conjunto e a conquista dos objetivos em comum. A gente sempre tem algo em comum se a gente procurar. Assim, que as nossas semelhanças sejam muito maior que as diferenças que nos separem. Quando a gente procura e olha bem para qualquer pessoa que seja, a gente sempre vai ter algo em comum, mas a gente foca muito nas diferenças, a gente foca muito no problema. Então, se a gente começar a procurar o que que eu e aquela pessoa temos em comum, nós vamos encontrar muita coisa em comum. Pode apostar. A gente tem que treinar o nosso olhar para ver o bom e o belo. O mal chama muita atenção. A gente é uma sociedade muito ele exalta muito o mal. A gente tem que aprender a exaltar o bem, exaltar o que temos em comum. Apesar das diferenças, temos muito em comum. E nas afinidades,
a gente interage, a gente busca as mesmas coisas, os mesmos objetivos. Ao alcançar níveis mais elevados de mindfulness, atenção e transcendência, as pessoas estabelecem comunidades com regras, crenças e cultura sólida, fundamentada em amor, compaixão, perdão e empatia. É o índice da felicidade, né? É os países mais felizes do mundo, que tem menos corrupção. Então, eu vou colocar: a corrupção é a falta de amor, de compaixão, de perdão e de empatia dos nossos governantes para nós, governados por eles. Mas o governo deve ser feito do povo, para o povo e pelo povo. Se a gente tem os governantes que a gente tem, é porque a gente merece. Somos nós que colocamos eles no poder e nos omitimos o tempo inteiro. A gente só se revolta quando o negócio extrapola e passa do limite, mas a gente não está lá no dia a dia ajudando eles a governar, está falando o que queremos. A gente só quer reclamar daquilo que não tem. Então, a gente precisa deixar de ser omisso. E uma sociedade é criada por um conjunto de famílias. Uma família é um conjunto de indivíduos. Então, se a sociedade está corrompida, se nós temos governantes corrompidos, é porque a corrupção acontece dentro da família. Um casal que se trai, que ocorre a infidelidade, está mentindo, está enganando. Na hora que vai para a vida social, para a vida pública, atrai aqueles a quem confia. Então, assim, é só o micro e o macro, é a mesma moeda vista de formas diferentes, mas o- a corrupção que acontece dentro das famílias, que nós permitimos como indivíduos, a gente leva para a vida pública. E se a gente tem os governantes que a gente tem hoje, nós colocamos eles lá. Não só votamos neles, mas nossa cultura, nossa sociedade produziu esses indivíduos com moralidade baixa. É, por meio da educação positiva e com o apoio da ciência comportamental, os indivíduos são capazes de encontrar seu propósito de vida e identificar o que realmente importa para eles, integrando interesses e necessidades pessoais à coletividade. Então, o propósito de vida, como eu posso aqui servir ao mundo, o que que eu vim fazer aqui na Terra? A pessoa procura o seu papel no mundo. Esse é o trabalho da individuação. A gente passa da individualidade e começa a trabalhar a individuação. Eu, como indivíduo, o que que eu tenho para oferecer para o mundo? O que que eu tenho, assim, de. Todos nós somos únicos e especiais. É a pessoa encontrar aquilo que veio fazer aqui na Terra. Como pode fazer a diferença na vida, na sua vida e na vida das pessoas. Temos o potencial de causar impacto significativo, apoiando as pessoas na formulação de pensamentos positivos e na busca por melhorias. Dessa forma, o indivíduo consegue manter sua autenticidade enquanto realiza grandes conquistas coletivas. Então, quanto mais o indivíduo ele exerce, ele manifesta o brilho que tem nele, mais ele causa impacto no coletivo, sem competição, cada um enxergando o que o outro tem de melhor, valorizando o que o outro tem de melhor, mas valorizando também o que tem de melhor em si, e valorizando a contribuição do outro, mas reconhecendo também que a sua contribuição é tão importante quanto a minha, se nós não nos omitirmos, porque a omissão é uma estagnação moral também. Quando a gente se omite, a gente está deixando de evoluir moralmente, e a gente está aqui para evoluir intelectualmente e moralmente. Então, valorizando o brilho do outro, fazendo brilhar a nossa luz. Conforme observa David Sloan Wilson, o biólogo evolucionista e autor do livro Desvio of Life, Completing the Darwin Revolution, esta visão da vida, concluindo a revolução darwiniana, em tradução direta, o egoísmo supera o altruísmo dentro dos grupos. Olha que interessante. O egoísmo supera o altruísmo dentro dos grupos. Então, nos grupos, nas famílias, no trabalho, o egoísmo supera o altruísmo. Cada um pensa em si em primeiro lugar. Mas os grupos altruístas superam os grupos egoístas. Mas quando se coloca grupos, coletivos, comunidades, os grupos altruístas superam os egoístas. Então, quando o movimento é meu para o grupo, o egoísmo lidera. Mas quando as pessoas se unem, até mesmo para uma, exerce uma influência moral, não, eu tenho que ser melhor, estou sendo observado, alguma coisa assim, é, os grupos são mais altruístas do que egoístas. Então a gente tem que fazer essa diferenciação.
Como eu me comporto perante o grupo? Eu penso nos meus interesses pessoais ou eu abro mão dos meus interesses em função do melhor para o outro? Mas o outro também tem que abrir mão. Nessa tem que ser uma troca. As pessoas têm que ceder. Não é só uma pessoa abrindo mão e a outra só recebendo. Porque para cada pessoa sobrecarregada tem uma pessoa muito. Tem sempre outras pessoas que estão deixando de fazer a sua parte. Mas às vezes tem pessoas que puxam tudo para si, né? E querem a responsabilidade, não conseguem compartilhar a responsabilidade. Então, assim, é uma construção. A gente tem que construir essa cultura de equilíbrio entre cada um compartilhando aquilo que tem, oferecendo aquilo que tem para dar, sem a gente achar no direito de exigir do outro que ele faça ou ele dê aquilo que eu gostaria que ele fizesse, mas respeitando aquilo que ele tem para oferecer. Para construir a cultura de paz, a gente tem que ver muito o nosso relacionamento conosco e como a gente se relaciona com o outro. É tudo muito sutil. Se for para mais, a gente se torna negligente, se for para menos, a gente se torna autoritário. Então, tem que ser necessário essa troca sempre constante. Nunca exigindo que o outro seja aquilo que ele gostaria que a gente fosse, ou que fizesse aquilo que a gente acha que ele deveria fazer, mas sempre procurando fazer o nosso melhor e respeitando o que o outro faça, procurando ver que o outro também está fazendo o melhor, procurando ver o outro com a mesma generosidade que a gente olha nós mesmos, valorizando aquilo que a gente faz, como a gente gostaria de ser valorizado. Não façais aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a si mesmo, ou tratai os outros como gostariam de ser tratado. É por aí, mas a gente tem mania de, além de fazer a nossa parte, ainda mandar falar o que o outro tem que fazer e não aceitar se o outro não quiser ou o outro não tiver para dar. O ser humano é muito maluco. Então vamos lá. Existe sempre uma tensão entre o que é melhor para mim e o que é melhor para o grupo. Mesmo em nosso cotidiano, enfrentamos a escolha entre fazer o que é melhor para os grupos aos quais pertencemos e o que é melhor para nós mesmos. Somos uma espécie social e nossos interesses e necessidades frequentemente incluem considerar os interesses e necessidades dos demais. No livro dos Espíritos fala que você reconhece o espírito, a evolução do espírito pelo interesse pessoal. Quanto mais ele foca no interesse pessoal dele, menos evoluído ele é. Vamos pegar aqui um exemplo básico, os relacionamentos que a gente fala, tem hoje. Muito se fala em network, eu tenho que fazer network, eu tenho que conviver com as pessoas, mas qual que é o objetivo do network? É trocas egoístas, não, eu tenho que conviver com as outras pessoas porque elas podem me ser úteis em algum momento. E qual que é a conexão genuína, verdadeira? É quando as pessoas se unem por afinidade, por propósitos em comum, quando não tem essa necessidade da troca, do receber, o que eu posso receber daquele relacionamento, mas o que eu posso compartilhar com aquele relacionamento. O que a gente tem em comum, que juntos nós vamos fazer algo melhor. Então muda essa perspectiva. Ao invés de só querer receber do que é melhor para si, não, o que que eu tenho para contribuir? Essa quando a gente, no dia que a gente aprender a migrar desse tipo de relacionamento, network, interesse pessoal e fins egoísticos, para esse tipo de relacionamento altruísta, benevolente, onde as pessoas procuram mais dar do que receber, que elas querem compartilhar e estão unidas por laços de afinidade e não por laços de interesse, a gente dá um salto na humanidade. Mas por enquanto o network, o interesse egoísta, além de ser válido, ainda é muito desejado e é muito cultivado, muito propagado pelas pessoas como aquilo que deve ser, não. Eu tenho que fazer um bom network porque eu posso precisar das pessoas mais lá na frente. E a gente acaba transformando o nosso servir em mercadoria, né? A nossa, os nossos relacionamentos em uma mercadoria também. Um capital social que a gente tem. É, existe, existe sempre uma tensão entre o que é melhor para mim e o que é melhor para o grupo. Mesmo em nosso cotidiano, nos enfrentamos a escolha entre fazer o que é melhor para os grupos aos quais pertencemos e o que é melhor para nós mesmos. Somos uma espécie social e nossos interesses e necessidades frequentemente incluem considerar os interesses e as necessidades dos demais. O dilema fundamental do ser humano está no equilíbrio entre as necessidades individuais e as necessidades coletivas. Para contribuir com a comunidade, é necessário primeiro desenvolver a autoconsciência
praticar a atenção plena e, finalmente, alcançar a plena consciência de si. As comunidades são formadas por sistemas de regras, crenças e cultura, que podem tanto alienar o indivíduo quanto acelerar sua transformação. As pessoas são frutos do meio. Embora a importância e os benefícios da participação comunitária possam variar, existem alguns benefícios fundamentais que são comuns. Amparar-se no conhecimento local de um grupo diversificado de pessoas para criar soluções mais eficazes e práticas, ao invés de uma única pessoa que quer ditar todas as regras e achar que é dona da verdade. Quando a gente escuta todos, a gente encontra uma solução que atenda a todos. A gente está ouvindo as necessidades de todo mundo. Aumentar a probabilidade de ampla aceitação de soluções ou projetos. Os envolvidos na criação de soluções ou processos demonstram mais compromisso em fazer as coisas acontecerem. Então, se a pessoa está envolvida naquele processo da solução, ela se vê inclusa como parte da solução, ela se envolve e quer fazer acontecer. É mudar essa mentalidade das pessoas pararem de se ver como parte do problema e se enxergarem como parte da solução. Fortalecer a confiança em órgãos governamentais e instituições. Compreender o que está ao alcance de líderes e organizações, integrantes da comunidade e de governos para reduzir o potencial de conflitos. Trabalhar em conjunto melhora a compreensão e a comunicação. É necessário estabelecer essa confiança, é necessário ter uma hierarquia, é necessário ter pessoas assim coordenando, porque senão iria virar, cada um ia fazer só aquilo que acha melhor. É necessário ter uma meta, onde nós queremos chegar, alguém que conduza. Então, a partir do momento que a gente respeita essa hierarquia, e essa hierarquia também, ela, ela trabalha em função do bem de todos, em função do bem do coletivo, as coisas tendem a funcionar melhor. E é necessário ter essa confiança. É uma troca. Eles param de pensar as hierarquias mais altas, param de pensar somente nos interesses pessoais e começam a pensar no coletivo, e o coletivo confia e segue as orientações dos líderes hierárquicos. Por que que Jesus falava, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o último entre os homens? Que o líder, o mais alto da hierarquia, ele tem que ser servidor, porque ele tem que pensar, ele tem que estar disponível, ele tem que pensar primeiro em todas as outras pessoas e, por último, nas necessidades dele. Mas o que que a gente pensa? O líder, hoje, está no patamar, no alto da hierarquia, ele tem o direito a todas as regalias à custa das pessoas que colocaram ele lá naquela posição. Mas o líder, Jesus já falava, é necessário uma ordem, uma hierarquia. No mundo espiritual tem uma hierarquia bem definida, um respeita a hierarquia do outro, e geralmente é pela evolução, né, espiritual, pela evolução moral, não é pelas aquisições e pelos bens que a gente tem aqui na Terra, mas pela capacidade de amar. Mas é necessária essa hierarquia, que ela funcione com regras, com ordens, que a gente respeite as instituições, que a gente respeite as regras, as ordens que foram passadas, sabendo que aquilo ali ela vai trazer um benefício coletivo, um bem maior para o todo. Formar redes locais integradas de pessoas comprometidas com a comunidade. Quanto mais pessoas souberem o que está acontecendo e estiverem dispostas a trabalhar em prol de um objetivo comum, maior será a probabilidade de sucesso da comunidade. E a gente tem internet hoje para isso. Tem os grupos de WhatsApp, grupos dos vizinhos, que trabalham a questão de segurança. Na época da pandemia, os vizinhos se aproximaram, criaram um grupo de WhatsApp para falar se alguém estava contaminado, se tinha alguém que contaminou em algum lugar, para as pessoas evitarem passar por lá. Então, assim, formar redes locais. Tudo é do local, a gente atua localmente para ter um impacto global. Agir localmente para transformar globalmente. Então, criar redes, usar a tecnologia a nosso favor. E quanto mais pessoas souberem daquele objetivo, maior a chance de sucesso. Por exemplo, eu vim aqui falar de cultura de paz. Quantos de vocês já ouviram falar da cultura de paz? Que tem uma área da ciência que estuda a cultura de paz. Pois é, não é divulgado. Então, a ideia aqui é divulgar bastante para que as pessoas entendam, saber que tem muita gente pensando a respeito. Não é para vocês concordarem com o que eu estou falando aqui, é para trazer um outro ponto de vista, para abrir a cabeça de vocês. E quem sabe, a partir disso que eu estou trazendo, vocês pensarem em soluções dentro dessa perspectiva da cultura de paz para a realidade de vocês. Então, é necessário que a gente divulgue, crie redes locais de divulgação para poder incluir as pessoas naquilo que elas estão, que é aquilo que a gente propõe que elas façam.
Integrar e impulsionar pessoas de diferentes origens. Quando pessoas de diferentes classes sociais colaboram, muitas vezes elas encontram pontos em comum. Isso é importante para que os indivíduos que se sentem ignorados possam se ver mais envolvidos e obter mais controle sobre as suas vidas. A gente fala que uma das coisas da cultura de violência é a exclusão, é o sectarismo, é a gente separar as pessoas em guetos, em classes. E a cultura de paz ela é inclusiva. Muito se fala em inclusão social hoje em dia, é para trazer essa questão de pertencimento. Nós temos uma necessidade inata de se sentir pertencente a grupos, sentir que pertence àquela comunidade. Então, o ser humano busca isso ansiosamente. Então, esse trabalho de inclusão dos diferentes é para que a pessoa se sinta acolhida e ela não reage com violência. E a própria exclusão é um ato de violência, né? Hum, os integrantes da comunidade se ajudam e ensinam uns aos outros a compreender profundamente a questão. Todos têm algo a contribuir, ninguém se omite, ninguém tem a voz abafada, e as pessoas têm a liberdade de vir dar sua opinião sem medo de serem julgadas. Não um querendo falar como o outro deve ser, pensar e agir, mas cada um contribuindo com a sua interpretação do mundo, a sua visão do mundo. Isso permite o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos sobre a resolução de problemas e a tomada de decisões. Isso amplia as possibilidades. A gente consegue tomar decisões mais assertivas, que contemplem um número maior de pessoas. Por fim, criar espaços para discutir diferentes questões e como abordá-las antes que os problemas se tornem maiores e incontroláveis. Combater o mal maior, né? É a gente criar espaços de diálogo, porque hoje a internet permite a gente fazer isso. Os grupos, a gente não precisa estar pessoalmente. A gente, cada um no seu horário, cada um na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador. A gente pode criar esses espaços virtuais para criar uma imensa rede que discute coisas boas para nós, como melhorar o mundo. Essa é a proposta aqui desse canal, um centro de educação ambiental virtual de criar espaços onde as pessoas possam interagir, onde todo mundo tem o direito de dar sua opinião, sem ser julgado, e a opinião de todo mundo conta muito e ajuda na solução dos problemas. Às vezes a gente não vai ver a solução, mas a construção de um pensamento sobre o outro vai levar alguém lá na frente a achar a solução de um problema maior. Então é isso. Tem mais aqui o papel da mecânica quântica, Edoki e outros capítulos, mas esse eu vou ler num outro vídeo, porque vai ficar muito comprido esse vídeo e não, eu gostaria que ele fosse também agradável, que não fosse uma coisa muito extensa. Mas esse é um tema maravilhoso de pensar e de saber que tem pessoas trabalhando ativamente para construir uma cultura de paz aqui no nosso planetinha, azulzinho, redondinho, lindo, maravilhoso, e que se a gente quiser fazer parte, é só a gente tomar posse de nós mesmos e contribuir, dando o nosso melhor. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos dar as mãos, cada um fazendo o que tem de melhor, cada um dando o que tem para contribuir, porque a gente tem muito o que fazer. Nós temos uma transição planetária para acontecer, e para ela acontecer, nós precisamos realizar a nossa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Então é isso, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.